Olá! Hoje nós vamos aprender isomeria, um dos conteúdos mais frequentes da prova de Química no Enem. Vem comigo que eu vou te ajudar a entender de uma forma mais eficaz e fácil esse conteúdo que é super importante para o nosso aprendizado. Vamos nessa! Quando a gente vai aprender um novo conteúdo, na maioria das vezes, a gente fica curioso para o que significa aquele nome, ainda mais quando o conteúdo traz algo tão diferente, como o nome isomeria, que é o tema da aula de hoje. Então, vamos lá. Primeiro passo para que a gente consiga aí ter uma aula qualificada, que vocês consigam aprender de uma forma mais eficaz, de uma forma mais fácil, de uma forma mais rápida, certo? E conseguir desmembrar toda a complexidade desse conteúdo para fazer uma prova maravilhosa de Química no Enem esse ano de 2024. Isomeria nada mais é do que partes iguais. Iso é igual e meria, partes. Não vai ficar igual partes, né? Vai ficar partes iguais. Então, esse é o significado desse tema, desse nome. Certo, e qual é a sua significação? O que a isomeria vem estudar? Bom, gente, a isomeria nada mais é do que o fenômeno que estuda diferentes compostos formados por quantidades iguais de diferentes tipos de átomos. Isso quer dizer que uma mesma fórmula consegue formar diferentes estruturas ou até mesmo arranjo especial. E isso tudo, todo esse conceito a gente vai entender na prática aqui nessa videoaula. Vamos nessa! Tipos de isômeros. Bom, gente, a isomeria ela possui duas classificações, isomeria plana e isomeria espacial. Isomeria plana, mesma fórmula, mas as ligações entre os átomos são diferentes. Isomeria espacial, mesma fórmula porque o conceito geral de isomeria, mas os átomos são dispostos no espaço de formas diferentes. Ah lá, entendi! Então, na isomeria plana, uma mesma fórmula consegue formar diferentes ligações entre os átomos. Isso mesmo, esse é o conceito. Mas aonde está essa diferença? Vamos entender os tipos de isomeria plana. A gente tem isomerias de cadeia, de função, de posição, tautomeria ou isomeria dinâmica, metameria ou de compensação. Vamos lá entender todas elas. Vamos começar com a isomeria de posição. Mesmo grupo funcional, mas diferente posição na cadeia. Vamos analisar essa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, a ligação dupla ela aparece na primeira posição. Depois, ela aparece na segunda posição. O que há de diferente entre essas duas estruturas? A posição. Então, é essa análise que a gente vai fazer na questão de isomeria plana, quando se tratar de posição, ou quando pedir de posição, algo do tipo relacionado à isomeria do tipo de posição. Vamos lá. Existem 3 tipos que a gente pode analisar nesse tipo de isomeria. Toda hora falando tipo, relevem. Mas é que fique mais, eu quero que fique mais grudadinho na cabeça de vocês. O primeiro, posição das ramificações, os ramos que a gente tem ali na cadeia, certo? De acordo com o comando da questão. O que o comando da questão vai pedir sobre isso? A gente vai logo identificar que ramificação é isso. A gente vai entender a posição de certo elemento, de certo átomo, ou de certa ligação dupla, algo do tipo, de acordo com o comando. Ou posição de ramificação, ou posição de saturação, que é no caso da ligação dupla, nesse exemplo, ou posição do grupo funcional, certo? Então, vai depender do comando da questão. Isomeria de função ou isomeria funcional. Lembra o quê? Lembra o quê? Ah, certo, funções químicas. Ou seja, uma mesma fórmula vai me gerar funções químicas diferentes. Quer ver um exemplo? Vamos entender pelo exemplo? Vamos entender porque é melhor, é mais fácil. Olha esse exemplo do álcool e do éter. São compostos com funções químicas diferentes que são gerados ao mesmo tempo a partir de uma mesma fórmula. Percebam aí, ó. Álcool e éter. Quer ver outros exemplos? Vamos para outros exemplos. Álcool éter é o primeiro, que é o exemplo aí que eu coloquei para vocês. Também pode ser aldeído e cetona. Álcool aromático, éter aromático e fenol, os 3 ao mesmo tempo, com funções químicas diferentes. E ácido carboxílico e éster,
Vou colocar ali no resumo, que eu vou colocar na descrição, nos comentários. Aí quando vocês acessarem para estudar melhor, vocês vão entender melhor. Tipos de isomeria de cadeia. Linear ou ramificada, pode ser normal e ramificada. Aberta ou fechada, saturada ou insaturada. E por fim, homogênea ou heterogênea. Vamos lá entender. Vou colocar um exemplo aqui de linear e ramificada. Percebam, linear, apenas uma reta ali, apenas um sentido. Linha, né? Basicamente essa é a ideia. Ramificada ali, ó, os galinhos. É tipo um Y. Essa é a diferença. Saturada e insaturada. A questão ali da ligação dupla, certo? Ligação tripla, enfim. Homogênea e heterogênea. Homogênea quando tem apenas o composto e heterogênea diferentes compostos ali presentes. E aberta e fechada é quando é aberta ou fechada. Enfim, é isso. Vou explicar mais um pouquinho sobre o tipo de cadeia homogênea e heterogênea. A gente sabe que a química orgânica ela estuda a questão do carbono, né? O carbono ali é o elemento principal da química orgânica. Logo, automaticamente, da isomeria. Então, a homogênea é quando só tem carbono na cadeia, só tem a presença do carbono. E heterogênea é a presença de um heteroátomo, ou seja, um átomo que seja diferente do carbono. Pode ser nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, entre outros. E falando em heteroátomo, vamos para o próximo tipo de isomeria plana. Isomeria de compensação ou metameria. É aquela em que o heteroátomo ele vai interromper a ligação entre dois carbonos. Vamos entender, vou colocar aqui um exemplo, ó. C4H10O. A gente tem ali a ligação linear, cadeia linear, né, no caso, ligação não, cadeia linear. E a gente tem primeiro carbono, primeira cadeia ali, segundo carbono, terceiro carbono, quarto e quinto. Ligações ali entre os carbonos. E aí, na primeira, o oxigênio, ele interrompe aqui, ó, da passagem do primeiro carbono para o segundo carbono. E no segundo exemplo, ele vai interromper bem aqui entre o segundo e o terceiro carbono. Então, é o heteroátomo, o átomo que é diferente de carbono, que vai interromper a ligação entre dois carbonos. Isso que é isomeria de compensação ou metameria. Lá, entendi. Mas teve uma coisa que me indagou. Posição do heteroátomo como conceito de isomeria de compensação ou metameria. A palavra posição me lembra isomeria de posição. Isso mesmo. Esse é o pensamento. A gente pode dizer que a metameria ou isomeria de compensação é um caso especial da isomeria de posição. Elas se complementam porque vai analisar a posição do heteroátomo ali na cadeia. E a isomeria de posição avalia exatamente a posição dos átomos na cadeia. Então, é um exemplo especial, né, um tipo especial de isomeria de posição. Esse é o pensamento. Tautomeria ou isomeria dinâmica. Compostos com funções diferentes estão na mesma solução em equilíbrio dinâmico. É um caso particular de isomeria de função porque são dois compostos com diferentes funções. Por isso que é um caso especial da isomeria funcional, certo? E aí vai ter o sinal ali de duas setinhas ou igualdade, né? No caso, duas setinhas assim, significando equilíbrio. Então, quando tiver essa setinha e dois compostos que têm funções diferentes, funções químicas diferentes, estamos falando de isomeria dinâmica. Vamos para o exemplo. Vamos para o exemplo para a gente entender melhor. Aldeído e enol. Olha só o símbolo de igualdade aí, ó. O símbolo de equilíbrio, uma setinha para lá, outra setinha para cá. Equilíbrio químico. Então, é o equilíbrio entre aldeído e enol, que são compostos presentes em diferentes tipos e diferentes grupos funcionais, que possuem diferentes funções químicas, certo? Outro exemplo que a gente pode colocar na questão é a acetona e o enol. O enol, quando vocês olharem o enol, com esse sinalzinho de igualdade, sempre vai estar certo porque o enol sempre vai estar presente. São dois tipos, ou pode ser aldeído e enol, ou pode ser cetona e enol, tá? Aldeído e enol, ou cetona e enol nesse equilíbrio aí
da isomeria dinâmica ou tautomeria. E agora vamos para a segunda classificação da isomeria, isomeria espacial. Ainda há pouco, a gente analisou os tipos de isomeria plana. Vamos ver quais são os dois tipos de isomeria espacial. Vem comigo. Vamos começar com a isomeria óptica. Moléculas se arranjam de diferentes átomos afetando a direção da luz que passa por elas. Conseguem desviar o feixe de luz. Ponto. Conseguem desviar o feixe de luz. E a partir desse conceito, a gente tem dois sentidos diferentes. O primeiro é o isômero dextrógeno e o segundo é o isômero levógeno. O isômero dextrógeno, vem aqui no macete rapidinho. D de dextrógeno, D de direita. Por que direita? Vamos lá. Isômero dextrógeno vai desviar esse feixe de luz para a direita. Vai desviar a luz plano polarizada, que a gente chama, para o lado direito. Mas esse macete é muito fácil, né, gente? Dextrógeno vem de D, começa com D, que vem de direita. O feixe de luz vai ser desviado para a direita. E o levógeno vai ser o contrário. O feixe de luz vai ser desviado para o lado esquerdo. E aí, quando é para o lado esquerdo é negativo e direito positivo. Olha só esse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, o feixe de luz está sendo desviado para a direita. Ou seja, ele é o isômero dextrógeno. Ou seja, positivo. O maisinho de positivo. O segundo exemplo, ele está sendo desviado para a esquerda. Isômero levógeno. Negativo. Só isso que a gente tem que entender. Só isso que a gente tem que entender da isomeria óptica. E aí a gente tem o conceito de par de enantiômetro. Par de enantiômetro. O que seria o par de enantiômetro, Lai? A junção entre os dois. Entre o dextrógeno e o levógeno. A junção entre os dois forma um par de enantiômetro. E a partir disso, a gente chama de mistura racêmica. Mistura racêmica em que não haverá desvio da luz polarizada. 50% cada. Agora vem cá rapidinho. Se o par de enantiômetro é 50% de dextrógeno e 50% de levógeno, os dois juntos, e a mistura racêmica é a junção entre os dois, mistura racêmica é quando não há desvio do feixe de luz. Não há desvio do feixe luminoso. Logo, não há, mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. É 50% cada. Então, misturar racêmica é isso. Par de enantiômetro é a junção dos dois, fica 50% cada, e isso forma uma mistura racêmica, que é quando não há desvio do feixe luminoso. Entenderam, né? Entenderam o meu raciocínio, né? Não entendeu? Coloca nos comentários que a gente vai descomplicar isso, mas eu vou repetir. 50% cada forma par enantiômetro, de enantiômetro. Mistura racêmica que não há desvio do feixe luminoso, porque é 50% cada. Só mais um detalhe de isomeria óptica. Carbono quiral. Lá aí, o que significa carbono quiral? Calma, gente, não precisa se desesperar, é só um detalhe que a gente tem que prestar atenção, porque na maioria das dúvidas, né? Aí pra desviar as dúvidas aí nas questões, né? Pra que a gente consiga fazer todas as questões e acertar todas. Carbono quiral, o nome já tá dizendo carbono. É quando uma cadeia de carbono forma 4 ligantes. 4 ligantes, olha só. Átomo de carbono com 4 ligantes diferentes. Não são ligantes iguais, tá? São ligantes diferentes. Se liga nisso. Átomo de carbono, carbono quiral, formando 4 ligantes de átomos diferentes. 4 ligantes diferentes. Carbono quiral. O carbono, não é outro átomo, é o carbono formando 4 ligantes diferentes. Isomeria geométrica, a última que a gente vai trabalhar aqui na nossa videoaula. É o último tipo de isomeria no geral e o segundo de isomeria espacial. É a presença de ligação dupla ou cíclica. Ligação dupla ou cíclica. Vamos lá um exemplo. Um exemplo que a gente aprende melhor. Olha só essa cadeia. A gente vai traçar agora uma linha imaginária. E aí a gente vai dividir em plano A e plano B. Quando dois elementos iguais estiverem no mesmo plano, ou seja, ou acima da linha imaginária ou os dois abaixo da linha imaginária, os dois juntos,
A gente vai chamar isso de cis. Cis quer dizer mesmo plano. E aí, quando tiver o mesmo átomo em cima e o outro abaixo da linha imaginária, no sentido transversal ou assim, a gente vai chamar de trans. Trans vem de transversal. Se o trans vem de transversal, automaticamente o cis vem de linear, que é o mesmo plano. Linear porque é o mesmo plano. Cis, trans. Ó, trans. Cis, trans. A gente pode fazer essas assim. Cis, trans, cis, trans, cis, trans. Eu tô toda me coisando, mas é assim, tá? Cis, trans com hífen. Cis, os mesmos dois elementos no mesmo plano, acima ou abaixo, os dois juntos da linha imaginária. E o trans transversal, tá? Um em cima e outro embaixo. O mesmo elemento, um em cima e outro embaixo. Por exemplo, carbono tem 2 carbonos acima do plano. Então, é cis. Se tiver um carbono em cima e outro embaixo, é trans, porque é no sentido transversal. Certo? Certo. Só que aí a gente também tem uma outra classificação dentro da isomeria geométrica. Vamos lá entender. Certo. E aí, quais são os nomezinhos que a gente dá para esses átomos? Alcenos ou cicloalcanos. Alcenos ou cicloalcanos, quando é ali a questão cíclica, tá bom? E aí vamos para uma outra fórmula que é Z e E. Z e E. A gente viu ainda há pouco o cis trans, que é bem fácil de entender. Vocês conseguiram compreender. Cis, mesmo elemento no mesmo plano, trans, transversal. Um em cima e outro embaixo. É bem legal, mas bem fácil, vai saber identificar rapidinho. Não tem complexidade, não tem rodeio. E aí agora a gente vai entender o Z e E. Vamos para o próximo exemplo, olha só. A gente tem aí o carbono não vai contar. A gente tem o cloro, bromo, hidrogênio e CH3. Deixa eu te perguntar aqui, analisando esses 4 ligantes. Tem algum que é igual? Que tá duplicado? Não, né? Não. Então, nesse caso, a gente vai ter que analisar o número atômico deles. Então, isso que é a classificação Z e E. Quando todos os elementos, todos os 4 ligantes do carbono, dessa estrutura carbônica, forem diferentes, a gente vai analisar o número atômico. É aí que a gente vai lembrar da tabela periódica, certo? O número atômico de cada elemento desses. Então, a gente pode perceber, aí a gente vai analisar como, lá. Cloro tá em cima, hidrogênio tá abaixo, no mesmo sentido, tá? Abaixo da linha imaginária e acima. Então, a gente vai analisar eles dois. Um embaixo e um em cima, tá? Sempre vai ser 4, um embaixo e outro em cima. O cloro e o hidrogênio que a gente vai analisar. Analisando o cloro e o hidrogênio, deixa eu te perguntar. Qual desses elementos, desses dois, tem maior número atômico? Exatamente, o cloro, né? O cloro tem maior número atômico. E agora a gente vai analisar o bromo e o CH3 que está embaixo do bromo. Quem é que tem maior número atômico? O bromo. Então, a gente percebe que o cloro e o bromo estão no mesmo plano. Acima da linha imaginária. Eles estão juntos, no mesmo plano. Eles poderiam ser, se fosse o mesmo elemento, o cis. Mas como eles não são iguais, eles só se assemelham no sentido de ter maior número atômico em comparação com o que está sendo analisado com eles, com os elementos que estão sendo analisados junto com eles. Então, a gente vai classificar como Z. Z são os elementos com maiores números atômicos no mesmo plano. Juntos, no mesmo plano. Acima ou os dois juntos abaixo da linha imaginária. Nesse caso, é acima. Peguei minha tabela periódica, eu vou mostrar pra vocês o número atômico deles para comprovar, certo? Pra não dizer que eu tô pegando na minha cabeça. Eu tô, né? Mas eu quero comprovar. O cloro, ele é não metal. Ele tá de amarelo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, ó. Como tá na selfie, o número atômico dele é 17. Agora a gente vai ver o hidrogênio. Hidrogênio. O número atômico dele é 1. Hidrogênio, tá? Hidrogênio é separado dos outros, obviamente. Então, é hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. Então, obviamente, o número atômico dele é só 1. Quem já estudou tabela periódica sabe do que eu tô falando, tá? Mas, como eu quero exemplificar pra vocês, aí eu tô mostrando, tô comprovando. Vocês realmente vão analisar com o bromo agora. Então, como ele tá a formação junto com o cloro, então a gente vai analisar aqui o número atômico do cloro que eu falei pra vocês que é 17, mas não é a mesma coisa, tá?
É metil, esse elemento CH3. E o bromo 35. Então, qual que tem maior número atômico? O bromo, né? 35. Então, o cloro é maior do que hidrogênio, o bromo é maior do que CH3, que é metil. E eles estão no mesmo plano, então é Z. Quando eles estão em planos diferentes, que é no sentido transversal ou para cá ou para cá, aí a gente chama de E. É como se fosse o E transversal. A diferença é que cis-trans é os mesmos compostos. E o ZE são compostos, todos os 4 são elementos diferentes e a análise é do número atômico, tem maior peso de número atômico. Essa é a diferença. É como se fosse cis, o Z, trans, o E. Resumindo, os 4 ligantes iguais, cis-trans, que estão no mesmo plano é cis, planos opostos trans. Elementos diferentes, todos os 4 ligantes diferentes, analisando os maiores números atômicos, a gente tem o Z e o E. Os elementos com maiores números atômicos que estão no mesmo plano, Z, e sentido transversal, ou assim, E. Então, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Coloquei esse exemplo do lado. Quem tiver dúvida, manda nos comentários que eu vou responder todo mundo, tá? Nós vamos descomplicar a isomeria 100%. Eu quis aqui mastigar tudo pra vocês e mandar da melhor forma possível. Passei macetes e eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Agora é hora do treino. Olha lá nos comentários ou na descrição, não sei onde é que eu vou colocar, o resumão em forma de PDF e a lista de exercícios.